E além de jogadores para se reforçar para a próxima temporada, o Santos também está em negociações com outras equipes de atletas que podem deixar o Peixe em 2023 e vamos falar nesse vídeo sobre Felipe Jonathan. Nós já trouxemos aqui em outros vídeos o interesse do Fortaleza no jogador, que inclusive foi revelado nas categorias de base da equipe cearense, mas temos a novidade em relação a valores que o Fortaleza estaria disposto a desembolsar para que Felipe Jonathan, a partir da próxima temporada, voltasse ao Fortaleza, né, ao clube que o projetou para o futebol. Então vamos à matéria da UOL, que diz o seguinte: o Fortaleza insiste pela contratação de Felipe Jonathan para substituir Juninho Capixaba, mas o Santos não se animou com as condições oferecidas pelo lateral esquerdo de 24 anos. O Leão está disposto a pagar no máximo entre 7 a 8 milhões de reais pelo jogador, de acordo com a UOL. O clube cearense ainda topa envolver jogadores na negociação, mas nenhum empolgou o técnico Odair Hellmann e o coordenador esportivo Falcão. Além de esperar mais dinheiro, o Peixe só aceita atletas importantes do Fortaleza, como o atacante Moisés, por exemplo. O Santos não vê sentido em ceder um titular e receber um reserva. Felipe Jonathan teve mais uma temporada irregular, porém é bem avaliado por Odair e está nos planos da diretoria. O presidente Andrés Rueda só quer negociá-lo se o dinheiro for preponderante para o caixa do clube. Felipe atuou 36 vezes em 2022 com 2 gols marcados. O lateral foi procurado recentemente pelo Internacional e Fenerbahçe da Turquia. Vamos então comentar essa situação, né? Primeiro, entre 7 a 8 milhões de reais, eu acho que é um valor para a gente começar a negociar. Eu acho que a gente tem que separar algumas questões quando a gente fala de futebol, porque futebol é muito passional. Então, muitos de vocês, né, podem assistir esse vídeo e falar: pô, tem que vender o Felipe Jonathan para ontem, né? Eu entrego no aeroporto, vende de graça, vende por R$1, enfim. Só que a gente também precisa ser racional. O Felipe Jonathan é um jogador que tem 24 anos, tem mercado, não à toa que está sempre recebendo sondagens, né, de outras equipes, tanto equipes do futebol brasileiro como também do exterior. Então a gente também precisa ser racional que um atleta que tem mercado. Se tem mercado, o Santos tem que valorizar esse ativo que é do clube. Ele tem contrato com o Santos até 2025. Então o Santos precisa ser inteligente nesse aspecto. Felipe Jonathan hoje é o titular do time do Santos. Tem o Lucas Pires, que é um jogador que, na minha avaliação, tem tudo para ser um grande lateral, né? Fez um 2022, começou muito bem, depois teve uma certa queda, mas é um jogador que pode ser importante para a gente nos próximos anos. Só que hoje o Felipe Jonathan é o titular do time santista. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu tenho, né, os meus pontos em relação ao jogador, principalmente na esfera defensiva. Eu acho que o Felipe Jonathan precisa melhorar bastante. Eu negociaria se viesse uma proposta interessante, mas eu entendo que essa proposta interessante seria a partir desse valor oferecido pelo Fortaleza. A partir de 8 milhões, a gente começa a conversar para uma negociação do Felipe Jonathan. E se o Santos conseguir envolver, por exemplo, um outro jogador que o Santos entende que pode ser aproveitado ou no time titular ou ser um reserva importante, acho que daí é interessante, né? O Santos precisa também começar a se impor no mercado da bola, né? Porque é muito fácil tirar jogador do Santos. Oferece qualquer valor, a diretoria do Santos aceita e vende, e aí não tem peça de reposição, não tem nada. Então, volta a falar, o torcedor e principalmente, né, a diretoria, né, tem que saber dividir isso. É um jogador que vem sendo criticado? Sim, só que o Santos também precisa se impor dentro do mercado. Você quer o meu jogador? Então é do jeito que eu quero. O São Paulo quer o John? Então é do jeito que eu quero. Não é do jeito que o São Paulo quer para contratar o John, não é do jeito que o Fortaleza quer para contratar o Felipe Jonathan e assim por diante. O Santos tem muita dificuldade para conseguir contratar, né, jogadores que têm interesse, por exemplo, Cristaldo, Edenilson.
entre outros, então o Santos também tem que começar a se impor, tá certo? Fortaleza é um time que, né, tá conseguindo se organizar financeiramente, tá fazendo uma boa gestão, o presidente Marcelo Paes, né? Mais uma vez o Fortaleza vai para a Libertadores, então quem sabe, né, eles podem aí abrir um pouco mais os cofres para tentar levar o Felipe Jonathan, já que o Juninho Capixaba, né, tá saindo do Fortaleza, provavelmente, acho que é o Red Bull Bragantino, né, que ele vai jogar, enfim. Então o Santos tem que pensar nessa situação também. E só rapidinho, uma aspas do presidente do Fortaleza que ele comentou sobre o Felipe Jonathan. Ele disse o seguinte, abre aspas, o Felipe pertence ao Santos e tem um contrato longo. Com a possível saída do Juninho, que está negociando com o Bragantino, mas ainda não está 100%, ele é uma das opções e já teve um primeiro contato. Foi isso que o Marcelo Paes falou a respeito de Felipe Jonathan. E uma outra coisa, se o Santos também já está pensando na possibilidade de vender o Felipe Jonathan, independente se é para o Fortaleza ou para outra equipe, também já tem que começar a correr atrás de um lateral esquerdo. É o que eu sempre falo aqui, não dá para esperar as coisas acontecerem para você depois agir. Então se você sabe que você tem grande possibilidade de perder um Felipe Jonathan, o São Paulo também, que a gente trouxe aqui, tá de olho no Lucas Pires, então você precisa de pelo menos mais um lateral esquerdo. Da mesma forma que o Santos precisa de lateral direito, precisa de atacante, precisa de meia, precisa de segundo volante, precisa de zagueiro, não precisa de goleiro, né? Aliás, se vender o John, aí tem que analisar ali se precisa de um goleiro ou não. Mas vamos aguardar essa situação do Santos no mercado da bola. Me conta aqui nos comentários se você concorda comigo, se você acha que é a partir mesmo de 8 milhões para negociar o Felipe Jonathan, se você acha que é muito pouco mesmo que o Fortaleza ofereceu, se é muito dinheiro, enfim, a opinião aqui é de vocês, é sempre respeitada, então deixa aqui nos comentários a sua opinião em relação a Felipe Jonathan, tá certo? E não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like para você não perder nenhum vídeo que a gente posta aqui. Grande beijo, muito obrigada pela companhia e fui!